A oração do pastor, a oração dos irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, tanto vocês que estão aqui presencialmente, quanto os que nos acompanham pelo YouTube, pela internet. Como o pastor falou, nós estamos estudando o livro de Salmos. E Salmos é um livro único na Bíblia, né, irmãos? É um livro muito especial. Com certeza é o livro do Antigo Testamento que é mais lido, né? Tanto por protestantes, evangélicos, quanto católicos, né? O livro de Salmos ele tem o seu valor. E, irmãos, o livro de Salmos é um livro, na minha opinião, que ele é único, porque ele tem experiências de homens de Deus, homens que são cheios do Espírito Santo. Ali no livro de Salmos, os salmistas, eles colocam em palavras as suas orações. Por meio dos salmos que eles escreveram, a gente conhece aquilo que está no íntimo do coração de cada um deles. Nos salmos, os salmistas, eles realmente abrem os seus corações. Eles se desnudam, não tem máscaras. A gente conhece, né, as experiências que eles passaram, os seus temores, as suas lutas, as suas angústias, estão tudo ali relatado no livro de Salmos, né? Irmãos, em qual outro livro o salmista, por exemplo, vai falar sobre o pecado que ele cometeu, né? Como no Salmo 51. Salmo 51, ele fala assim, ó: purifica-me de toda a minha culpa, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, né? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha só o que tem no coração do salmista. Um outro exemplo, Salmo 73, né? O salmista, ele abre o seu coração e ele relata. Salmo 73, versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E ele diz o porquê. Pois tive inveja dos arrogantes. Olha só, ele confessa aquilo que estava no coração dele. Eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Então, esse tipo de coisa, né, essa sinceridade, a gente só encontra, né, a gente encontra no livro de Salmos. E eu gosto também de um, em especial, Salmo 42, né? O salmista, ele fala consigo mesmo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Né? E ele repete, e ele fala no versículo 2: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Né? Então, esse tipo de coisa, essa transparência, né? Esse coração totalmente aberto, a gente encontra no livro de Salmos. E é por isso que o livro de Salmos, ele é um livro que é especial para nós, porque nós nos identificamos com o salmista. Aquelas coisas que os salmistas viveram, né? Conflitos espirituais, conflitos, né? Com os seus inimigos, com os seus adversários. E aqui eu quero deixar bem claro quem é, né, os seus inimigos, os seus adversários. Aliás, a Salmo deixou isso bem claro na primeira aula. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, né? Então, essas lutas, nós nos identificamos com elas, né? E às vezes a gente está passando por lutas, a gente está passando por tribulações, e a gente percebe que nós não somos especiais, né? Especiais no sentido de que só acontece comigo. Não acontece só comigo, eu não sou especial nesse sentido, né? Grandes homens de Deus passaram por coisas parecidas com as que nós passamos e às vezes até piores.
E ainda eles louvam ao Senhor, né? E ainda eles louvam ao Senhor. E é justamente por isso, é justamente esse tema, né? Que é o tema da nossa aula. Nós vamos estudar aqui um salmo que é classificado como de culto e louvor, né? De culto e louvor. Nós vamos ler o Salmo 33, e eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Salmo de número 33. Eu estou utilizando a nova versão internacional, né? NVI. Diz assim o Salmo 33, vamos ler todo o Salmo. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, todo o seu trono. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele, que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força. É incapaz de salvar. 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Mesmo em tempos de fome, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o seu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por causa dessa palavra. Como eu disse, esse é um salmo de culto e louvor. Existem classificações para os salmos, para os 150 salmos. Existem salmos de ação de graça, existem salmos de lamentações. Eu li aqui alguns salmos de lamentações, o Salmo 42, por exemplo. E esse é um salmo de culto e louvor. É um salmo que era utilizado pelos judeus para louvar o nome do Senhor. Era utilizado no templo, utilizado nas sinagogas, para dizer, para entoar os seus feitos, as suas grandezas, o porquê que ele é digno de receber o louvor. Amém? Então, o Salmo 1, antes, irmãos, deixa eu só contar uma curiosidade. Na verdade, duas curiosidades. Esse Salmo, o Salmo 33, há teólogos, né, há estudiosos que defendem que, na verdade, o 32 e o 33 compunham um único salmo. Era um único salmo, né? Bem grande. Originalmente era só um salmo, e aí, por algum motivo que a gente desconhece, decidiu-se dividir esse salmo, gerando então o Salmo 33. Por que essas pessoas
algumas pessoas, né? Não é consenso isso, mas é só uma curiosidade, como eu estou colocando aqui com os irmãos, para os irmãos. Por que o Salmo 33, alguns pensam que fazia parte do Salmo 32 como um único salmo? Porque o Salmo 33 ele não tem um subtítulo, né? O Salmo 32, o Salmo anterior, ele tem um subtítulo. Está dizendo aí na Bíblia de vocês, né? Salmo davídico, é um poema. O 33 ele não tem um subtítulo. Então, é possível, irmãos, que esse salmo seja de autoria de Davi, ok? E uma outra curiosidade, irmãos, o Salmo 33, versículo 1, algumas pessoas acreditam que, na verdade, não começa no versículo 1, né? Algumas pessoas acreditam que quando dividiram-se o Salmo, gerando o Salmo 33, dividiram errado. O Salmo 1 deveria ser o versículo 11 do Salmo 32. Vamos ler o versículo 11 do Salmo 32, diz assim, ó: Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Aí nós vamos para o Salmo 33, versículo 1. Olha só como é muito parecido, né? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Então é só uma curiosidade, isso que eu estou colocando, tá, irmãos? Não é consenso. Eu achei interessante trazer para os irmãos. Bem, os salmos, que são salmos de louvor e adoração, normalmente começam dessa forma. Irmãos, é como que o salmista já iniciasse os salmos conclamando, né, as pessoas a louvarem ao Senhor. Ele já de início, ele já inicia fazendo um convite para que todos o louvem, para que todos o adorem. E só depois é que ele vai listar os motivos de que o Senhor é digno de ser louvado. Antes, iniciando logo os salmos, ele já propõe isso: louvemos ao Senhor, cantem de alegria ao Senhor. E só depois ele vai dar os motivos. É assim que vai ser a estrutura dos Salmos 33 que nós vamos estudar. Ele inicia com essa conclamação, ele conclama as pessoas a louvarem, depois ele vai dizer como que nós devemos louvar ao Senhor, e em seguida ele vai listar uma série de motivos, de razões para nós louvarmos a Deus, né? Então, outros salmos, como o Salmo número 8, o Salmo 108, o Salmo 111, também inicia dessa forma. Amém? Então, quando a gente lê o livro de Salmos, os Salmos, a gente até pode pensar, irmãos, que Deus, ele deseja ser adorado. Deus, ele está, né, procurando adoração. Ele está procurando louvor, né? Eu acredito que eu já até ouvi pregações, né, pregadores falando: Deus necessita ser adorado, Ele precisa de adoração, como se Ele precisasse de alguma coisa, como se Ele necessitasse, fosse carente de alguma coisa. Mas, na verdade, irmãos, apesar de todos os apelos dos salmistas para que a gente louve ao Senhor, para que a gente o adore, Deus, ele não está procurando adoração. Deus, ele não procura louvor, adoração. Muito pelo contrário, o que Deus procura são adoradores, irmãos. É isso que Deus procura. Lá em João, no Evangelho de João, Jesus, ele se encontra com uma mulher samaritana, né? E aí a mulher samaritana fica surpreso do Senhor pedir água, né? Porque ele é judeu, Jesus é judeu e a mulher é samaritana.
E aí eles têm um diálogo, Jesus revela que aquela mulher já teve vários maridos e a pessoa que ela estava se relacionando não era o marido dela, e ela fala que ele era profeta, né? Ele era profeta, e surge ali naquela conversa a questão do lugar da adoração, né? Ela fala que os pais adoravam a Deus naquele monte, né? Mas os judeus defendem que é em Jerusalém que deve ser o lugar de adoração. E o que Jesus diz? Jesus diz que chegou a hora, né? Vai vir a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E o que o Senhor diz depois? O Senhor diz depois que são estes que Deus procura. Deus, então, ele não está procurando a adoração. Deus, ele procura os adoradores. E isso faz toda a diferença, irmãos. Deus, ele não olha só para a adoração nossa, para o nosso louvor. Deus, ele olha também para aquele que está oferecendo a adoração, o louvor. Quando Caim e Abel ofereceram a Deus as suas ofertas, lá no livro de Gênesis, lá está bem claro dizendo que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, né? Deus, ele não vê só a oferta, ele atenta também para aquele que está oferecendo algo ao Senhor. E aqui no Salmo de número 33, no versículo 1, nós vemos que o foco é justamente os justos. Olha só o que o salmista diz: cantem de alegria ao Senhor quem? Qualquer um? Os ímpios? Os ímpios? Não. Cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos. Vocês que são justos. Deus, ele está interessado nas pessoas, no coração. É isso que importa para Deus, né? E aqui vale a gente dizer quem são os justos segundo a Bíblia. Quem são os justos segundo a Bíblia, irmãos? Os justos segundo a Bíblia são aqueles que, né, quando recebem um troco a mais na padaria, devolve, né, corrige, opa, você me deu a mais aqui, ó, toma o que é seu. Segundo a Bíblia, isso é que são os justos, né? Aqueles que cuidam das pessoas, né? Aqueles que vêm à igreja, aqueles que dão dízimo e oferta, esses que são os justos, né? Na verdade, não, irmãos. Pode até ser pessoas piedosas, mas não são os justos. Os justos são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Os justos são aqueles que acreditam em Jesus. Nós somos justos não por causa daquilo que nós fazemos. É isso que lá o apóstolo Paulo em Romanos nos ensina. Nós somos justos por causa da fé em Jesus Cristo. Nós somos justos não por aquilo que a gente faz, porque todas as nossas obras, como diz a Bíblia, são trapos de imundícia. A gente não alcança o céu por aquilo que a gente faz. A gente alcança o céu por aquilo que um homem fez, por aquilo que Jesus fez. É por isso, irmãos, que nós somos justos. E é por isso, irmãos, que os justos são constrangidos a louvar o Senhor. É por isso que aos retos fica bem louvá-lo, porque eles reconhecem, os retos, os verdadeiros justos, segundo a palavra de Deus, eles reconhecem que não é por causa daquilo que nós fazemos que nós somos considerados justos. É por causa daquilo que Jesus fez. E isso nos traz um constrangimento, nos traz uma alegria, nos traz uma gratidão enorme, que a gente não consegue nem se conter, não é isso? Quem entende isso não consegue se conter, e aí a gente exalta o Senhor, a gente glorifica o Senhor, a gente canta de alegria ao Senhor. Agora, se a gente não louva ao Senhor, né? Se a gente não canta de alegria ao Senhor, se a gente não tem prazer nisso,
a gente tem que se perguntar, será que eu sou realmente justo? Será que eu fui realmente justificado? Né? Será que eu sou considerado justo? Porque aos retos fica bem louvá-lo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na revista Compromisso, traz uma questão lá sobre louvor e adoração, né? A revista Compromisso diz assim, ó: louvor e adoração se aproximam como sinônimos, mas este último, ou seja, a adoração, traz uma conotação mais forte, né? Que deve ser preferida. Os irmãos sabem qual que é a diferença de louvor para adoração? Qual que é a diferença de um para o outro? Até a revista diz, né, que os conceitos eles se aproximam bastante. O Dicionário Bíblico Ilustrado Vida diz que louvor é proclamar o mérito, né? É proclamar o valor, né? Isso é louvar. O Dicionário Bíblico Wycliffe diz que adoração no Antigo Testamento no original são principais, eram duas palavras principalmente, chará e abade, né? A primeira significa prostrar-se, curvar-se diante de. Abade significa trabalhar, servir. No grego, o original é proskinel, que significa prostrar-se, né? Existe uma diferença entre louvor e adoração. O dicionário bíblico Champlin, ele explica melhor essa questão. Adoração, na verdade, é algo mais profundo, como diz a nossa revista Compromisso. É algo que tem uma conotação realmente mais forte, a adoração. Vocês se lembram quando Davi, ele cometeu adultério com Batseba? E aí nasceu um filho de Davi, fruto desse adultério, desse pecado. O profeta Natã, ele vai até Davi, faz Davi ter consciência do pecado, e o profeta diz que Deus vai retirar o filho, vai matar o filho de Davi, né? Davi recebe essa notícia e ele se prostra e fica ali prostrado, sem comer, durante 7 dias, né? Jejuando, porque talvez Deus mudasse de ideia e preservasse a vida do seu filho. E a Bíblia diz que depois de 7 dias o filho realmente morreu, o filho de Davi morreu. Quando Davi ficou sabendo dessa notícia, ele se levanta, ele se lava, se perfuma, ele troca de roupa, ele vai até o santuário do Senhor e ele adora ao Senhor, né? Então, por esse texto e por aquilo que Jesus falou com a mulher samaritana, a gente entende que a adoração é algo bem do nosso interior, sabe? Em espírito e em verdade, significa que eu aqui quietinho, né? Com os meus olhos fechados, com meus olhos abertos, eu posso estar adorando ao Senhor, né? Quando eu olho o pastor Roberto, ele tem esse estilo, né? Ele fica aqui quietinho, não sei se vocês reparam, adorando ao Senhor, né? É algo que é feito no íntimo, quando eu estou em casa, talvez com o meu serviço, lá no meu trabalho, se eu faço o melhor para Deus, isso também é uma forma de adoração, né? Adoração, então, ela pode ser feita, como Jesus falou, em espírito e em verdade, né? Agora, a expressão da adoração, isso já é o louvor. Então, a adoração inclui o louvor. O louvor é
Por exemplo, se você levanta a sua mão aqui na igreja, você está louvando ao Senhor. Se você grita ao Senhor, glória a Deus, você está louvando ao Senhor. Mas se você estiver quietinho, em espírito, em verdade, você está adorando ao Senhor e, né? Você se ajoelhando, você está louvando ao Senhor, né? É uma forma de louvor ao Senhor. Alguns defendem, né, que a adoração tem mais a ver com o que Deus é. Lembra Davi? O filho dele acabou de morrer, de falecer, e ele ainda adorou ao Senhor, independente daquilo que Deus faz, né? Isso é a adoração. Agora, o louvor já tem a ver com aquilo que Deus realiza, com os feitos do Senhor. Salmo 42 fala, né? Espera em Deus, como é que é? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Né? Então, o louvor tem mais a ver com aquilo que Deus realiza, com os feitos do Senhor. Amém? Então, essa aí é uma diferença entre louvor e adoração. Voltando ao texto bíblico, no Salmo 33, o versículo número 2 diz assim: louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Né? Então, eu queria que os irmãos aí do apoio, se puder, colocar a imagem para a gente entender realmente quais são esses instrumentos musicais, tanto a harpa quanto a lira que está sendo mostrada aqui no versículo 2, né? Então, aqui nós temos alguns dos instrumentos musicais que eram utilizados naquela época, né? Qual que vocês acham, irmãos, que é a harpa? Né? Esse aqui? Esse aqui? Na verdade, não. Esse aqui, eu anotei aqui o nome. Esse aqui é o saltério. Esse aqui é o saltério. A harpa, a gente não tem uma ideia exatamente de como que ela é. A lira é esse instrumento aqui, ó. A lira é esse instrumento aqui, mas parece um violão sem o braço, né? Esse instrumento aí que é a lira, tá? A harpa, mostra a outra imagem, por favor. A harpa é algo parecido com a harpa egípcia, né? É algo bem maior e não se sabe exatamente qual que era o formato da harpa, mas imagina-se que é algo parecido com esse instrumento que está sendo mostrado aí. Amém? Então, o versículo 2, o salmista diz: louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Né? Então, aqui no versículo 2, o salmista está dizendo como que nós devemos louvá-lo. Versículo 3, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Irmãos, Deus, a cada dia Ele está nos renovando, amém? A cada dia Ele está nos ensinando algo, amém? Cada dia a gente está vivendo algo novo com Deus, não é verdade? Por isso que o salmista diz, cantem-lhe uma nova canção. A gente tem que, como nós estamos vivendo com Deus em novidade de vida, como nós estamos vivendo com Deus uma coisa dinâmica, isso também deve refletir no louvor que nós entoamos a Deus. Não deve ser algo religioso, algo mesma coisa. Tem que ser também algo novo. Então o salmista está dizendo, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao
aclamá-lo, ou seja, se dediquem quando vocês forem fazer algo para Deus, quando vocês forem louvar ao Senhor, faça com perfeição. Amém? Faça com perfeição. Não somente exijam essa perfeição dos que estão aqui, mas dê o seu melhor na hora que vocês estiverem louvando ao Senhor. Amém? Inclusive, quando a gente está fazendo isso, né, nos nossos lugares aqui, menos a gente repara, né, em possíveis erros aqui da equipe de louvor. Amém? No versículo 4, o salmista já vai iniciar aqui a dizer-nos, né, quais são os motivos que nós devemos louvá-lo. E aí eu faço essa pergunta para vocês, irmãos. Se alguém perguntar para vocês, por que você louva ao Senhor? O que você responderia? Se alguém chegasse para você agora e te perguntasse, você está louvando ao Senhor? Por quê? Qual seria a sua resposta? Porque Ele é bom, porque Ele perdoou meus pecados, porque Ele morreu por mim, porque Ele me ouve, porque Ele me salvou, porque eu fui curado, porque Ele falou comigo, porque Ele me amou primeiro. Amém? Porque Ele se revelou a mim, Ele se revelou a mim, porque eu estava no pecado, morto nos meus pecados, né? E Ele me tirou de lá. Ele me amou quando eu ainda era pecador, não é isso? Quando eu era inimigo dele, né? Então nós temos vários motivos para louvar o Senhor, né? Quando eu sinto a presença do Senhor, eu não me aguento e eu canto de alegria, eu louvo ao Senhor, eu dou um glória a Deus bem alto, não é isso? Nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor, e todos esses motivos são motivos válidos, são corretos, né? Mas o salmista, ele nos dá um motivo. Qual que é o motivo que o salmista primeiro nos apresenta? Vamos ler o versículo 4? Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Eis aqui, irmãos, o motivo que o salmista nos apresenta. A palavra, a sua palavra. Esse é o motivo, irmãos. Entende que esse motivo é superior a todos os outros? Não tem a ver com aquilo que eu sinto, né? Não tem a ver com aquilo que eu sinto. Deus, eu posso não sentir a presença do Senhor, então eu nunca vou louvá-lo. Eu fui curado, então eu louvo ao Senhor. Mas se eu estiver esperando uma cura do Senhor, então eu vou me calar, né? Então, olha só, irmão, perceba qual que é o verdadeiro motivo que nós devemos ter para louvar ao Senhor. Não existe, irmãos, motivo mais concreto, mais verdadeiro, mais seguro, mais firme de nós louvarmos o Senhor do que a sua palavra. Amém? Eu lembro de Daniel. Daniel, quando ele foi para Babilônia, levado cativo por Nabucodonosor, né? Ele seguiu sendo fiel ao Senhor. Tanto é que ele se absteve daqueles alimentos que os servos de Nabucodonosor ofereciam para ele, né? Vocês conhecem a história de Daniel, né? Ele se manteve fiel ao Senhor. E ele tinha algum motivo? Se você olhasse para a vida de Daniel, muito provavelmente ele não tinha motivo para aquilo, para continuar servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. Mas ele decidiu ser fiel ao Senhor, né? Ele, muito jovem, sofreu bastante lá em Jerusalém, antes de ser levado para a Babilônia. Se vocês forem ler o livro de Lamentações, vocês vão ver que aconteceram coisas horríveis ali, quando a cidade estava, né, sendo cercada pelos babilônios. Mas mesmo assim, Daniel se manteve fiel ao Senhor. Então, na vida, a gente pode não encontrar motivos, né, para louvar ao Senhor, né? A gente pode estar passando por circunstâncias difíceis, mas nós temos que ter a atitude como teve Paulo e Silas na prisão.
depois deles serem chicoteados, eles estando presos, amarrados ali por cadeias, eles ainda louvaram ao Senhor. E olha só o que Deus fez, né? Provocou um terremoto, libertou, né, os presos não fugiram, pessoas se converteram, vieram a se converter, a se render ao Senhor por conta disso. Então, o verdadeiro motivo, irmãos, para que nós o louvemos é a sua palavra. A sua palavra é o verdadeiro motivo. E aí nós temos, né, várias pérolas aqui que, guardadas no coração, elas fazem um efeito, né, inexplicável nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de tribulação. Eu gosto de Lamentações. Deixa eu ler rapidinho aqui um texto de Lamentações com os irmãos. Né? Diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não fomos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém, irmãos? Olha só, isso aqui é motivo para a gente louvar o Senhor, amém? Isso aqui é motivo para a gente louvar o Senhor. Eu gosto muito também, vocês devem ter aí algumas pérolas, né? Mas eu gosto muito também de Romanos 8, nossa, que lindo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Por causa dessa palavra, Deus merece ser louvado? Vocês concordam comigo? Amém, irmãos? Isso é motivo para nós louvarmos ao Senhor. Não existe nada mais concreto, mais digno de confiança do que a palavra do Senhor. Esse é o primeiro motivo dos que o salmista lista como razões para nós louvarmos ao Senhor. Salmo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então aqui o salmista nos dá outro motivo. Qual que é o outro motivo para nós louvarmos a Deus? Quem Ele é. Você louva a Deus por causa do que Ele é, né? É por isso que você louva a Deus, é por isso que você o adora, por causa de quem Ele é. Jesus, ele falou para a samaritana, né? Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Então, Davi, né, supondo que seja Davi, o salmista aqui, ele vai falar para nós os atributos do Senhor. E o livro de Salmos é o livro que mais tem os atributos de Deus. E aqui ele lista alguns, né? Justiça. Ele ama a justiça e a retidão. E ele continua dizendo: a terra está cheia da bondade do Senhor. É um outro motivo que nós temos para louvar o Senhor. Você consegue ver a bondade do Senhor na terra? Vocês conseguem ver, irmãos? Eu fico impressionado, sabe com o quê? Melancia. Tamanho daquilo, irmãos. É bondade de Deus aquilo. Milho. Milho, eu já falei com a minha esposa, milho é impressionante. Você planta um grãozinho de milho na terra,
Daqui a pouco tempo nasce um monte de espigas com um monte de sementes. Olha só como Deus é bom. Jesus falou que Deus alimenta os passarinhos, né? Olha só, você já viu a natureza, irmãos? Você consegue ver a bondade de Deus na natureza? Eu fico ali na praça, ali em frente ao dona de casa, aqui pertinho, e é impressionante o tanto de periquito. Aqui em Águas Claras tem bastante periquito, né? E eles ficam nas árvores fazendo um barulho. Nossa, eu fico pensando assim, esses periquitos tão felizes, viu? A felicidade desses periquitos é Deus. É Deus aqui, alimentando esses periquitos, né? Nossa. Olha só que bonito. Então a gente vê a bondade do Senhor nessa terra. E no versículo 6, o salmista continua dizendo: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Mais um motivo que o salmista nos dá para louvá-lo. Olha só como Deus é poderoso, irmãos. Ele fez os céus e os corpos celestes mediante a sua palavra, pelo seu sopro, né? Isso aqui nos remete ao Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo na criação, o sopro da sua boca. Eu estava assistindo outro dia, irmãos, um podcast com um homem que ele chama Marcos Eberlin, não sei se vocês conhecem, né? E ele é um cientista, né? Cristão, e ele estava contando que o telescópio Hubble, né, foi criado para estudar, né, os planetas, as galáxias, e os diretores ali daquele projeto, eles focaram o telescópio não para planetas, né, para galáxias, mas eles escolheram um ponto no céu, né, no universo mais escuro. E aí eles foram muito criticados por conta disso. Mas espera aí, isso aí vai demorar muito tempo. Olha só o quanto tempo a gente está gastando, né, perdendo por conta disso. Isso não foi o motivo que nós criamos esse telescópio, para a gente voltar de novo, recalibrar aqui o telescópio. A gente vai demorar muito, é muito dinheiro que a gente vai estar perdendo, né? E aí eles foram incisivos. Não, vamos focar aqui no meio do ponto onde não tem nada. Eu quero ver lá, eu quero ver esse ponto que não tem nada. E eles deram o zoom, né? O telescópio faz isso, né? Eles foram chegando nesse ponto, nesse quadrado, né, da imagem que não tinha nenhuma luz, e foram indo, até que chegou num ponto que eles descobriram centenas e talvez milhares de galáxias. Não é nem de planetas, irmãos, não é nem de estrelas, eram galáxias, né? Eu estou falando isso só para mostrar um pouco a grandeza do universo. Olha só como o universo é grande. Tem gente que fica procurando vida, né, extraterrestre, né, em outros lugares, mas a palavra de Deus já nos diz o porquê, né, que é tão grande o universo. É para mostrar a glória de Deus, né? Os céus proclamam a glória de Deus. É para isso que é tão grande. É para mostrar o quão poderoso é o Senhor, né? Tem um versículo no livro de Jeremias, que diz assim: se puderem serem medidos os céus lá em cima e sondados a terra cá embaixo, então eu rejeitarei Israel como meu povo, né? Então, apesar da ciência ter desenvolvido exponencialmente desde aquela época, a gente ainda não consegue saber o quão grande é o universo, e a gente não consegue chegar, né, com uma sonda no centro da Terra. Olha só como Deus é grande, irmãos. Olha só como Deus é poderoso. O salmista talvez nem tinha ideia do quão grande é o universo quando ele escreveu isso.
nós temos mais noção do que eles, né? E aí ele já falava que isso é motivo para louvar ao Senhor, né? E ele continua dizendo, no versículo 7, ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. E ele, no versículo 7, está nos remetendo à criação, ao relato da criação, né? O ajuntamento das águas. E Deus, ele tem as águas em reservatórios. Em outro texto fala que Deus, né, ele guarda os ventos em reservatórios, ou seja, todo o clima, né, as tempestades, tudo isso está sujeito ao poder de Deus. Isso tudo é mão do Senhor, né? É mão do Senhor. E ele continua no versículo 8: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. No versículo 8, o salmista nos dá mais uma conclamação, mais um convite, né, de como que deve ser a nossa atitude diante de Deus. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 13, a gente entende o que é temer ao Senhor, né? Temer ao Senhor é ter medo de Deus, né? Temer ao Senhor é ter medo de Deus? Será que é isso? Lá em Provérbios 8, 13, vai nos dizer o que é temer ao Senhor. Temer o Senhor é o quê? É odiar o mal. Isso é que é temer ao Senhor. Enquanto os justos ele convida para louvar ao Senhor, temer ao Senhor é toda a terra. Porque tudo isso que o salmista disse, a bondade de Deus na terra, o poder de Deus nos céus, né? Tudo isso está revelado para qualquer um. Então todos na terra têm motivo para temer ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. E no versículo 9 ele continua: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Olha só como Deus é poderoso, irmãos. Às vezes lendo o relato da criação lá em Gênesis, né, Deus ele demorou 6 dias, né, para criar todas as coisas. E no 7º ele descansou. Nossa, a gente pode até pensar assim, 6 dias? Demorou 6 dias, deve ter dado um trabalhão, né? Criar tudo. Mas não, irmãos. Ele criou tudo falando. Ele falou e tudo surgiu. Ele falou e tudo surgiu. As coisas visíveis e as invisíveis. Qual que é mesmo o seu problema? Né? O que você estava temendo mesmo? Às vezes a gente fica até envergonhado, né? Diante do poder de Deus. Ele falou e tudo surgiu. Ele falou e tudo se fez. Ele deu uma ordem e tudo foi criado. Versículo 10, ele diz, continua dizendo: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Irmãos, aqui a gente já percebe que o salmista ele vai afunilando, sabe? Ele vai dando os motivos. Primeiro ele faz a gente ver a bondade de Deus na terra, o poder dele nos céus. Aí agora ele já está trazendo um pouquinho mais para perto de nós, assim, da humanidade, né? Ele vai afunilando. No versículo 10, ele já faz menção das nações e dos propósitos dos povos. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Ou seja, Deus criou tudo e todas as coisas, mas Ele não deixou abandonado. Ele não deixou a sua criação ao seu bel prazer. Ele não
ignorou as coisas que acontecem aqui na sua criação. Ele não deu as costas. Ele não deu as costas. O Senhor, ele participa ativamente no plano das nações, frustrando, inclusive, os propósitos dos povos. E no versículo 11, o salmista diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Amém? Teve um personagem na Bíblia que aprendeu isso de uma maneira bem difícil. Os irmãos sabem quem foi? Jó. Jó passou por tudo aquilo, e lá no capítulo 42, ele diz aquela frase que todos nós conhecemos, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. E ele continua, versículo 12: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Como seria bom, né, irmãos, que o Brasil, todos da nossa nação reconhecessem o Senhor como único Deus. Todos se prostrassem diante dele. Como seria bom, né? O salmista também concorda com isso. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas as melhores universidades do mundo, Yale, Oxford, Cambridge, lá dos Estados Unidos, todas as principais universidades, elas foram fundadas por cristãos. Vocês sabiam disso? Foram fundadas por cristãos. Harvard, inclusive, tinha o lema original, né, da Universidade de Harvard era verdade para Cristo e a Igreja. E olha só, o quanto que essas universidades realizaram, né? O quanto que elas contribuíram para o desenvolvimento da humanidade, né? Eu estou dizendo isso só para te mostrar o quanto que ter Deus, né, como o Senhor, como cabeça, como que isso traz prosperidade. Os Estados Unidos a gente vê que é uma nação cristã, né? Olha só como os Estados Unidos é uma potência. Israel, apesar das guerras, né, a gente sabe que existem aí conflitos, inclusive, né, espirituais, né? Mas Israel, olha como é próspero um judeu. O judeu é conhecido por ser próspero, né? Em qualquer lugar que ele esteja, independente do seu país, ele é próspero. Vocês sabem quantos prêmios Nobéis, é Nobéis que fala? Nobels? Você sabe quantos prêmios Nobel um judeu já ganhou? Um monte. É realmente uma nação abençoada, né? Por isso é que é feliz uma nação que tem o Senhor como Deus. E o texto continua: o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Olha só que interessante, irmãos. Não é o povo que escolheu o Senhor. Não é assim que está o texto bíblico. O texto bíblico diz: e o povo que Deus escolheu para lhe pertencer. Olha só aqui a soberania de Deus agindo. Deus, Ele que nos escolhe, irmãos. Nós somos geração eleita, lembra? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, não é isso que diz lá em 1 Pedro, né? Olha só, irmãos, então,
um motivo para nós louvarmos o Senhor. Deus nos escolheu para sermos povo dele. Que tremendo isso. Não foi eu que escolhi o Senhor, foi ele que me escolheu. Existe, né? Existe outro motivo maior, né? Só a palavra de Deus, né? Como eu falei aqui. Não posso me contradizer, né? Amém? Seguindo aqui, ó. Dos céus, 13. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Nos versículos anteriores, o salmista estava tratando de povos, de nações. Agora está afunilando cada vez mais, e agora o salmista está colocando aqui a humanidade. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Já vai ficando cada vez mais fechando o cerco. Os irmãos conseguem perceber isso? Cada vez mais trazendo para o individual, para o pessoal, né? Sabe por que o salmista faz isso, irmãos? Para mostrar que nada foge ao controle do Senhor. Ele governa tudo e todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. Amém? Dos céus o Senhor olha e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os moradores da terra, todos os habitantes da terra. Versículo 15. Ele que forma o coração dos homens, que conhece tudo o que fazem. Ou seja, Deus, ele não sabe só aquilo que eu faço, mas ele também conhece dentro de mim, dentro de todos nós. Deus, ele conhece o coração de todos os moradores da terra. Não é só aquilo que eu faço, é aquilo que eu penso também, Deus conhece. Como não louvar um Deus desse? Como não louvar um Deus desse? E aí ele continua dizendo, 16, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Né? Ou seja, irmãos, depois de tudo que o salmista disse, em quem deve estar, ou no que deve estar a nossa confiança? A nossa confiança deve estar no nosso exército, na força dos nossos guerreiros. No versículo 17 ele continua dizendo, o cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Naquela época, não existia arma, né, melhor do que o cavalo. Meio que comparando, o cavalo é como se fosse um tanque de guerra hoje, né? Pela sua força, pela sua utilidade, né? Mas mesmo isso não vale de nada. Por quê? Porque o Senhor controla tudo. Ele controla os povos, ele controla as nações, ele controla aquilo que passa, né, no coração do homem, ele conhece. Tudo está nas mãos do Senhor. Então, isso aqui são os motivos, irmãos, que o salmista nos dá para que nós o louvemos. E ele continua aqui, ó, versículo 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, né? No seu amor. Irmãos, quando você coloca a esperança em Deus, quando você coloca a sua confiança no Senhor, quando você depende totalmente do Senhor, o Senhor, ele zela pelo seu nome, entende? Se alguma coisa acontecer, é o nome do Senhor é que vai ser, vamos dizer assim, ridicularizado. E ele tem um cuidado pelo nome dele. Por isso é que às vezes a gente escuta, né, o salmista dizendo, por amor do seu nome, por amor do seu nome. É porque o salmista, ele confia no Senhor. E todos sabem, né,
todos sabem que ele confia em Deus. Então Deus, ele age, porque ele tem um nome a zelar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome, mesmo se as circunstâncias forem as mais adversas, né? E aí, concluindo, versículo 20, 21 e 22, o salmista encerra concluindo, né, dizendo: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele nos alegra, Ele se alegra, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então esse é um salmo, irmãos, de louvor. Na Bíblia tem salmo de louvor de maneira individual, que o salmista fala dele mesmo, e tem salmo de louvor coletivo, em que o salmista ele conclama toda uma nação, todo um povo a louvar ao Senhor. E aqui o salmista encerra fazendo com que a nação entenda que a nação ela pertence ao Senhor, e a esperança dessa nação, de todos aqueles, né, deve estar no Senhor. O povo, eles relatam isso, eles cantam isso, né? Uma forma de internalizar isso, para que isso fique gravado no coração do povo e realmente eles ajam, né, passem a agir dessa forma, né? E ele termina aqui com uma oração, versículo 22. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, pergunto aos irmãos se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma contribuição.